Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. O vídeo que eu hoje vos trago é bem diferente daquilo que eu costumo aqui gravar. Eu quero trazer uma parte nova aqui para o canal, que é sobre maternidade. Eu sou mãe de segunda viagem, para quem não conhece, olá, eu sou a Bruna, tenho dois filhos, o Martim de 6 anos e a Leonor, que faz 5 anos, dia 22 de Abril. E eu decidi então começar também a trazer este tipo de vídeos porque foi algo que eu procurei principalmente na gravidez do Martim, que foi o meu primeiro filho, e claro, vindo a Leonor, o segundo filho, acaba a gente tem sempre sim alguma dúvida. Acredito que depois do segundo filho que não haja já assim algumas dúvidas, não é? E então, o que é que eu decidi gravar? Houve muita coisa que eu não comprei e que me fez muita, mas muita falta, tanto na gravidez do Martim como na da Leonor, que foi 18 meses a seguir, como houve coisas que eu comprei e realmente ou me ofereceram, me deu um super jeitaço, tanto no primeiro bebé como no segundo, tipo, foram realmente essenciais. Então neste vídeo, o objetivo que eu hoje tenho neste vídeo é trazer-vos 10, eu escolhi 10, essenciais para a mamã poder, no seu dia-a-dia, facilitar cuidando do bebé e que seja confortável, como é óbvio, para a criança e também para os pais. Então, sem mais demoras, vamos lá para o vídeo. Aproveitando agora, desde já, se és novo aqui no canal, não te esqueças de subscrever aqui em baixo e de avaliar o vídeo. Agora sim, sem mais demoras, vamos lá para os nossos 10 essenciais. Então, eu tenho aqui um papelzinho para não me esquecer de nenhum. Há mais, é óbvio que há mais, e também há essenciais para o dia-a-dia do bebê, mas neste momento o que eu realmente quis trazer foram coisas, umas que eu comprei ou que me ofereceram, como eu tinha dito, que foram essenciais, e outras que eu não comprei, algumas por ter o preço um pouquinho excessivo, mas que me dificultaram, digamos assim, bastante a vida, porque, por exemplo, o Martim era bebê quando eu já estava grávida da Leonor, passei algumas dificuldades na gravidez da Leonor, e se eu tivesse gasto esse dinheiro no Martim, que depois serviria para a Leonor, me teria poupado muito esforço e muita dor de cabeça, que é mesmo assim. Então, o primeiro item, eu vou deixar aqui imagens, porque eu já não tenho nada, nem do Martim da Leonor, algumas coisas eu dei, outras coisas eu vendi, mas eu vou buscando imagens e vou colocando aqui para vocês verem. Eu tentei colocar assim uma ordenzinha. Então o primeiro item, que na verdade são 3, que eu acho essencial, sem resto de dúvida, para a criança, que vai desde o recém-nascido, pelo menos até um ano vai, ou mais, conforme. Por exemplo, o Martim foi até pelo menos 3 anos, algumas coisas. O Martim também sempre foi uma criança pequena, que não evoluía muito, digamos assim, ao contrário da Leonor, sempre foi uma criança maior e evoluía bastante. Então o primeiro item, como eu já vos disse, é o carrinho trio. Eu deixarei aqui uma imagem. Ou seja, o carrinho trio não tem que ser, vocês agora dizem, Bruna, mas tem que ser o trio. Trio, qualquer marca, gente, claro, vocês vão vendo se vale o dinheiro, se não vale. Por exemplo, o trio que eu falo, por norma, é o carrinho, é a alcofa, gente, aquela alcofinha que já vem, e o ovo. Eu não tive alcofa, eu tive o bercinho de palha, que é muito conhecido por Moisés, que na altura do Martim via-se muito, só que na verdade não é prático, porque aquilo é para estar no quarto, porque eu não tinha suporte nem nada. Enquanto eu aqui digo o carrinho trio, gente, vocês tirando a parte do carro, fica a chassi, vocês colocam a alcofa. No primeiro tempo do bebê, tipo 2, 3 meses, 4 meses que seja, conforme até o bebê não caber mais, que é mesmo assim, vocês podem fazer a vossa lida de casa, andar de um lado para o outro, não é obrigatório estar tipo no carro, no quarto ou o quê. Podem estar na sala, está ali o bebê, confortável, no carrinho, entendem? Na parte da alcofinha, realmente é algo que eu não comprei, mas me fazia cá um jeitaço, fazia. O que eu fazia era deitar o carrinho para trás, colocava cobertores e deitava ali a criança, mas eu estava sempre muito inseguro, com medo que às vezes a criança escorregasse, assim, mesmo eu tendo sempre colocado ali coisas, não achei muito prático, e a alcofa realmente era algo que a criança ficava super confortável e era super segura, sem contar isso. E claro, o ovo, porque já está incluído, que eu aqui não chamo o ovo, chamo cestinho, mas a maioria de vocês conhece por ovo. É óbvio que é necessário para a segurança da criança, que é mesmo assim, para ir de carro só com aquilo, não é? E com o cinto.
O 2, o berço Next to Me. Na minha altura havia, mas não se falava tanto, na minha altura, na altura do Martim, que é aqueles bercinhos que saía uma gradezinha e encostava, dava para ajeitar a altura à cama, saía aquela redezinha ou baixava-se e a criança ficava ali com a mãe. Eu sempre achei aquilo uma treta antes, porque eu dizia, ai não, que tinha o berço de grades, que era normal, tinha o Moisés que era de palha. Para mim, o Moisés ia ficar, era bonitinho, porque eu na verdade não acho o Next to Me bonito, não acho. Mas na verdade o Martim, por exemplo, foi o meu primeiro filho, eu sempre fui muito preocupada com medos de mortes súbitas e por aí vai, e sempre com macaquinhos na cabeça, que mesmo assim, então eu cheguei a colocar 2 cadeiras e o bebê à minha beira, só que eu deitada não conseguia, se eu calhasse acordada de repente eu não conseguia olhar, então eu tinha que me levantar, para mim isso fazia muita confusão. Então o Martim, eu sei que não fui pela parte correta, mas na verdade o Martim, desde o segundo dia de vida, não, desde o segundo dia que eu já estava em casa, o Martim dormiu sempre no meu meio, e do Filipe coberto com cobertor, que o Martim nasceu no outono, nasceu em outubro e estava bem frio naquela altura e a casa era gelada, então ele dormiu sempre no meu meio. Não é o correto, não, pelo contrário, isso pode causar a morte da criança, mas foi a única maneira que eu consegui tê-lo sempre ali e me sentir mais segura. Enquanto esse tipo de bercinho, que eu pessoalmente não acho bonito, não acho, mas realmente acho muito prático, porque lá está, fica a altura, você baixam a rede, ou se não quiserem baixar a rede para cima, e vocês conseguem ter uma boa visualização do bebê, mas com a rede para baixo. Eu pessoalmente, se tivesse isso, era com a rede para baixo, porque da maneira que eu tinha que ser, assim estaria, por exemplo, para quem dá de mamar e tudo, peito, acho que é super, super prático. E o bebê não se mexe, gente, no primeiro tempo, que é mesmo assim, quanto tempo que ele precisa disso. 3. Parque de bebê. O porquê? Eu levei sempre os meus filhos para o trabalho, enquanto eles eram bebés, e lá eu tinha o parque que era da minha irmã, que era dos meus sobrinhos, sim, dos meus sobrinhos, mas aqui em casa cheguei a ter um, na altura do Martim. Embora o Martim fosse uma criança muito mexida e não aguentasse muito tempo dentro do parque, aquele quando ele tem por volta dos 4 meses e por aí vai, eu acho que é realmente um bom investimento. O que eu tive cá em casa não era meu, foi emprestado, e quando ele não usou, devolvi. Na Leonor eu já nem sequer tive, eu criei mais a Leonor na maneira do chão, sentadinha, com almofadas à volta, e sinceramente fica mais económico que fica, mas não acho minimamente seguro, porque, sei lá, eu tinha animais, tinha o Martim também que era pequenino, então se eu quisesse fazer alguma coisa já não era tão, entendem? Não sei se vocês conseguem entender. Quando um parque é tipo aquela caminha ali fechada, tinha brinquedos, brincava quando queria, dormia, dava para começar a colocar em maneira de sentar, em maneira de gatinhar, entendem? A tentar, porque tem sempre aqueles puxadorzinhos, pelo menos o que eu tinha, que é parecido ao que está aí na imagem, para começar a esforçar para se levantar, querer ficar de pé, ganhar força. Se caísse não havia o mínimo problema, porque aquilo era tudo acolchoado, a criança não se magoou, por isso eu realmente acho também um bom investimento. E lá está, mais uma vez, podemos ter ali a criança entretida e perto de nós, enquanto nós estamos a fazer alguma coisa, ou mesmo até descansar no sofá, na sala, tipo, o que quiser. 4. Espreguiçadeira do bebê. Também foi uma coisa que o Martim teve. Claro, do Martim deu para a Leonor, o Martim não fui eu que comprei, ele recebeu de um tio no batizado, e eu na altura nem ia comprar. Se eu não tivesse recebido, eu realmente também não ia comprar, porque na minha ideia aquilo não servia para nada, porque é que aquilo ia servir, mas na verdade realmente foi algo que também me ajudou imenso, gostei imenso. Ele teve igualzinha a esta da Fisher Price, agora existe um monte delas, já na altura existia, mas é algo que é caro, e agora existe aquelas todas que dançam e tudo, fazem aquele barulhinho de chuva, barulhinho do útero, que ainda mais caro é, mas na verdade uma simples, serve na perfeição. Essa aí que o meu filho teve, deu para a Leonor e depois eu acabei por vendê-la. Ela não era, como vocês podem ver, não é aquela espreguiçadeira muito confortável, não, mas tipo, era básica. Ela tinha os brinquedinhos, tinha um sonzinho, depois tinha em baixo que dava para pôr música e dava para pôr a tremer, para embalar. Ou seja, foi ótimo, principalmente no Martim, que lá está, era uma criança não tão sossegada, era uma criança bem mexida, não gostava de estar sempre no mesmo local. Por exemplo, neste caso, eu sei que muita mãe é contra a televisão, mas uma vez eu perguntei a uma médica, a minha médica de família, e no Martim, lá está as nossas dúvidas sempre a rolar, e ela disse que nem 8, nem 80
60, ou seja, um pouquinho não havia mal nenhum. E eu no Brasil eu não sei, para quem me segue, mas aqui em Portugal eu acho que se não é todo mundo, praticamente todos os portugueses, uma boa parte dos portugueses têm já acesso a televisão por cabo ou por satélite, no qual existe o canal Panda, que é ótimo para crianças, facilita imenso, ou seja, mostra coisas de jogos, cores, ajuda mesmo a criança a desenvolver, ou seja, não muito tempo, mas um pouquinho, é sim bom, ajuda no desenvolvimento da criança, principalmente no desenvolvimento motor, pelo menos foi o que na altura a médica me falou e eu concordo plenamente, ou seja, enquanto eu estava a fazer alguma coisita, o Martim ficava lá, via, cheguei a dar a comer ao Martim na espreguiçadeira, cheguei a brincar com ele, normal, ele estando lá na espreguiçadeira, chegou a ver um pouquinho de televisão e acabar por adormecer, ia ficar lá tipo a dormir num soninho, porque aquilo não era das mais confortáveis como agora existe, mas na altura era sim confortável, era bem jeitosinha, tipo, achei realmente também um bom investimento, embora não tivesse sido eu a fazê-lo, mas para quem quiser comprar acho sim um bom investimento. E mais uma vez digo, ela tinha duas posições, que dá para levantar mais e para deitar mais um pouquinho, se a criança dormisse assim, por isso acho. 5. Cadeira de refeição. Existem várias cadeiras, mas para mim a que eu mais gostei foi esta, como aqui apareceu. Eu não tive da Chico, eu comprei no Leclerc, foi o Filipe que comprou, que ela custou 5 ou 10 euros, não sei bem, mas ela é idêntica a essa, só que eu não encontrei a imagem da outra, é idêntica a essa. Porque é que eu gosto muito dela? Porque é que eu gostei imenso dela, tanto no Martim como na Leonor? Eles também usaram aquelas normais que não encostam à mesa, sabem, que é inteiriças, mas eu acho que afasta a criança de conseguir conviver com os pais à mesa e de aprender a estar à mesa, entendem um pouco, tipo, a ver os pais, a comer junto na mesa, eu acho que isso realmente é necessário. Então, por exemplo, quando eu dava a sopa, porque eu queria mesmo que ele estivesse a fazer a comer e eu queria que ele estivesse assim mais à minha beira, eu colocava aí na cadeira e colocava o tabuleiro por cima e ele estava ali até brincar, eu comia uma bolachinha e assim, quando a gente ia para a mesa, eu tirava o tabuleiro e encostava eu à mesa e ele ficava ali, entendem, tipo, a conviver com a gente, a partilhar, digamos assim, a mesma mesa que nós. Por isso, eu realmente acho importante para a criança e mesmo para os pais. 6. Almofada da amamentação. Eu no Martim não amamantei, não me deixaram amamentar no hospital por causa de uma medicação que eu tomava. No entanto, se eu tomava quando estava grávida, é óbvio que eu podia amamentar, mas eles acharam melhor não, para a criança, e ok, não era por aí. Na Leonor eu já amamantei, a Leonor já era mais gordinho, não era mais gordinho, não era muito mais gordinho, o Martim também veio com quase 4 kg, mas no caso da Leonor, que foi quem eu amamantei, e ela era bem golosinha, ela ficava por volta de 50 a 60 minutos no peito, sim, sempre a mamar, ela não parava de mamar, e a gente, mesmo que seja um bebê levezinho de 2 kg, pesa o braço, e a almofada foi algo que eu não comprei, que eu sempre achava, ai para quê, que não há necessidade nenhuma, e na verdade há sim, porque nos ajuda imenso. Eu vejo colegas minhas que tiveram bebés que têm agora, e eu sei a falta que aquilo me fez. Eu cheguei a utilizar almofadas normais para colocar, mas eu acho realmente que não é uma treta e que aquilo é sim algo essencial para a mãe. Ajuda imenso, gente, é uma dor de costas quando a gente vai dar a mamar, estar sempre na mesma posição ali com o bebê, que realmente ajuda muito. Eu digo mesmo, se eu fosse a ter outro filho, eu teria que comprar. Aliás, estes 10 itens eram essenciais, eram os primeiros que eu comprava. 7. Bomba elétrica. Bomba elétrica para tirar o leite. Pode ser manual, Bruna? Pode, é óbvio que sim, mas a elétrica vai-te facilitar muito. E depois tu, quando tens um filho, não é? Quando tens o filho, com toda a certeza que nos primeiros tempos não é assim tão fácil estares ali tu, certo? Enquanto a bomba elétrica faz ali o servicinho todo e também acaba por ser mais rápido para também teres tempo para ti um pouco e para o bebê, porque os primeiros tempos realmente não são fáceis de tomar conta de um bebê, muita coisa muda, que é mesmo assim. Então, eu falo por mim, eu dei leite à Leonor, eu tive muito leite, gente. O meu peito ficou enorme, tipo, eu vestia de sutiã 32, 34 e eu acabei por vestir o 38, 40, só para vocês terem uma noção. E mesmo assim, era apertadinho. Vocês terem noção, era apertadinho. Por isso, não só não é o tamanho do peito, né, que conta em relação à maneira como a gente tem leite, mas na verdade eu tinha mesmo muito leite. Logo no hospital, ela, para além de mamar muito, não valia, gente. Eu cheguei a passar uma noite inteira que o enfermeiro veio buscar a Leonor, levou com ela e trouxe-me uma bomba para eu tirar leite. Tipo, eu enchia biberões de leite, tipo, tinha mesmo muito leite. Continuei assim, só tenho de mamar um mês,
Porquê? Por burrice minha, não é a caso de ser burrice, gente, mas quando a gente tem um filho, por vezes fica sensível, e eu fiquei imenso sensível, e como eu não estava a conseguir, como eu não tinha bomba, nem manual, nem elétrica, gente, os meus peitos empedraram, entendem? Eu tive que ir ao hospital uma vez e eles tiraram-me com a bomba, quer dizer, eu tirei com a bomba. E já bem sossegado, porque assim, a Leonor mamava num peito, eu sentia logo o outro a ferver e o peito a aumentar, leite e assim, muito, muito leite mesmo. Até que acabei por ganhar infecção no peito. Cheguei ao hospital e eles disseram que não há necessidade de a gente sofrer se há leite artificial. Para que dar de mamar? É isto que eu às vezes condeno as pessoas. Para que dar de mamar? Há leite artificial. Deem leite artificial. Nesta altura que a gente está, não há necessidade de a mãe sofrer dessa maneira. E eu, claro, me deixei levar por aquilo, porque realmente eu estava a sofrer muito, os meus peitos estavam todos gretados, eu estava com infecção, uma infecção acabou por passar para a outra, porque eu não conseguia tirar o leite, porque eu não tinha como tirar. Por isso, se fosse hoje, realmente, eu mesmo antes de ter o bebê, para além de hidratar bem o peito, antes de chegar à altura de dar de mamar, teria sim comprado uma bomba elétrica para me ajudar, para não ter necessidade de secar, porque a Leonor custou um pouquinho a pegar ao biberão, mas lá acabou por pegar, não é? Tipo, não era um leite, era um leite artificial, o da mãe é sempre melhor, não é? 8. Banheira com suporte. Gente, isto é dos céus. A banheira dos meus filhos era do Martim, pois culpa a Leonor, é óbvio, e o Martim usou durante um bom tempo, tipo 3 anos, e a Leonor também, para ficarem sentadinhos, sabem? Porque eu tenho base de chuveiro, é dos deuses, porque eu não tinha suporte, nunca achei necessidade disso, era só a banheira, tipo, digo suporte, tipo, não é necessário móvel nem nada que seja algo muito caro, tipo, deste género, sabe? Bem simplesinho, com trocador, olha que vos vai fazer um grande jeitaço. Em primeiro lugar, para o banho, para vocês não estarem bregadas, como eu tive, grávida da Leonor e bregada, depois a Leonor nasce e tudo, é muito desconfortável. Eu estava de joelhos, porque eu tinha base de chuveiro e tudo, então eu colocava a banheira dentro da base de chuveiro, era super, hiper, mega desconfortável aquela posição. Enquanto se tivesse base, eu estava de pé, estava ali, quando tirasse, tirava o menino, baixava o tampinho e podia trocá-lo ali. Para trocar as fraldas e tudo, eu sempre troquei na cama, no sofá. Quando saía, eu nunca tive o mínimo problema, gente. Eu abria a mala do carro e trocava ali mesmo a criança na mala do carro. Agora, borrada a criança não ficava. Isso conto-vos mesmo, não ficava, porque eu trocava em qualquer lado. Mas para estar em casa e tudo, o trocador, realmente a parte de cima, acho que, como fica mais alto, era muito mais prático. Foi outra coisa que eu não comprei. Eu sei que isso está por volta dos 60€. Era um investimento que realmente deveria ter feito, era um bom investimento. 9. Mochila de maternidade. Gente, o porquê mochila? Tudo que eu estou aqui a falar é tudo em relação a mim. Atenção, eu comprei tanto do Martim como da Leonor o saco de maternidade. Se vocês pesquisarem aqui, tem aqui vídeos que eu gravei tanto do Martim como da Leonor, as malas de maternidade. Eu do Martim comprei uma mala azul bebê da Maioral em pele e da Leonor comprei uma da Tuk Tuk cor-de-rosa, assim plastificada, que eu achei muito, muito gira, mas na verdade aquilo não é prático. Porquê? Se for o pai com a gente, é porque o pai leva, ou leva o cestinho, ou leva o bebê, ou para a gente levar saco, ou vice-versa. Mas e se vocês tiverem que ir sozinhos, de marido trabalhar, tiverem que ir sozinhos, por exemplo, a uma consulta? É prático? Não. E se for uma mochila, que dá para pôr tudo, nós colocamos às costas e temos as mãos livres para o bebê? Não é muito mais fácil? Por isso, mochila, eu aconselho 5 estrelas. Eu reparo isso porque a Leonor tem consultas, várias consultas no São João, e a partir de um ano, mais ou menos, 1 ano, 2 anos, por aí, ano e meio, pronto, para ficarmos aqui no meio. Então, o que é que eu fiz? Eu levava a mala, a Leonor não queria ir para as consultas, armava um berreiro ali no hospital, que era uma coisa louca, então eu tinha que, tipo, pegá-la à força ao colo para ir levar, não conseguia nem sequer levar no carrinho, que ela torcia-se toda, e eu ia com o saco, porque levava fraldas, levava o biberon, levava o leite, levava termo, levava tudo. E até que eu reparei que a minha ideia melhor mesmo era comprar uma mochila para eu ir com os 2 braços de bago, porque eu via que a minha filha ficava super nervosa para ir para as consultas, então o carrinho não ia fazer nada, era eu levá-la a colo para dar-lhe o carinho possível, então eu tive que comprar uma mochila para levar tudo às costas e poder levar a minha filha no meu colo para ela se sentir mais aconchegada, entendem? Pelo menos, lá está, é a minha opinião. Em 10º lugar, em último, eu sei que isto aqui há muito barulho em relação deste meu último essencial, principalmente no Brasil, aqui em Portugal não se ouve falar tanto, que é o andador, o andarilho, o voador, o que vocês queiram chamar.
Na altura do Martim, mais uma vez, quando eu fui à consulta, perguntei. O Martim recebeu no batizado dele, que agora é a madrinha da Leonor, ofereceu o voador. Eu tinha receio, porque eu via muitos canais brasileiros na altura, nem havia grandes portugueses, principalmente maternidade, até que nem havia mesmo. E eu perguntei à minha médica no centro de saúde e ela mais uma vez disse: Bruna, nem 8 nem 80, não podes pôr nem muito tempo, nem é que seja o pouco, mas um pouquinho realmente é bom para a criança distrair, não sei o que mais. Ela avisou dos perigos que havia e uma coisa essencial que ela disse: Bruna, o andador, o andarilho, é bom para a criança se tiver travão. Com travão, podes à vontade. Se o voador não tiver travão, se for daqueles mais antigos, não aconselho. Porque mal a criança, não é, tem coisa a fazer assim, o que é que acontece ao tempo que ele faz assim? O andador, o voador, vira. Enquanto se tiver travão, isso não acontece. De género deste. Este é igual ao que o Martim teve, que depois deu para a Leonor, e o Martim era bem irrequieto, o Martim saltava bastante, fazia 30 por uma linha, que ele nunca virou. É óbvio, gente, vocês dizem, por causa da escadaria e tudo. Nós nunca iremos deixar um filho perto de uma escadaria, certo? Porque seja de voador, seja de agatinhar, seja andar, é o mais certo a ele cair. Isso aí, a gente tem que ter sempre cuidado, seja naquilo ou não. Ou seja, eu por acaso em casa não tenho o mínimo problema porque eu vivo num resto de chão, não tenho escadaria, vivo num apartamento e como eu também trabalhava e eles estavam lá, para eles aquilo foi espetáculo, porque tinha bastante espaço, eles andavam lá e eles davam mesmo corridas. Há pessoas que dizem, mas isso atrasa o bebê. Não é que atrasa o bebê, gente. É tão simples quanto isso. Cada criança tem a sua maneira de desenvolver. Que é mesmo assim, umas desenvolvem primeiro e outras depois, mas isso vai de cada criança, não vai ser um objeto. Eu dou-vos o exemplo, por exemplo, do Martim. O Martim andou muito, gente, ela dizia nem 8 nem 80, mas eu tinha que trabalhar. E a única maneira de ele sossegar, uma vez que ele era uma criança mesmo muito irrequieta, era no voador, que ele assim, ele andava atrás de mim, ele andava atrás de toda a gente, ele brincava imenso, ele corria, que ele sempre gostava. E para mim me facilitou imenso mesmo. E na verdade ele começou a andar aos 13 meses. E eu nunca fui de andar ali atrás dele. Não, numa boa, aliás. Quem o ensinou a andar nem sequer fui eu. Nem sequer fui eu. Quem ensinou o Martinho a andar nem sequer fui eu, gente. Em primeiro lugar, no início foi a minha sogra, mas ele uma vez caiu, passado um dia caiu, não pegava. E depois eu fui a um aniversário de uma filha de uma amiga minha, que na altura fazia 3 anos, fazia 3 anos, e ele disse, quantos anos é que tem? Quanto tempo tem a menina? Eu disse, tem 13 meses. Mas ele já anda, não, ele caiu e assim, não apanhou medo, mas ele apanhou medo e não era eu que o punha no já andar. Uma boa, ele tinha tempo, eu sempre fui assim, gente, a criança tem o seu tempo, seja para a fralda, seja para a chupeta, aliás, a Leonor vai fazer 5 anos agora em abril, e só em março é que ela largou a chupeta, 5 ou 4 anos. Não sinto consciência pesada, nada. A criança gostava, eu própria dava-lhe a chupeta. Entendem? Com uma fralda, eu nunca fui daquelas mães dizer, meu Deus, há 1 ano tem que largar, há 2 anos tem que largar. Não, a criança tem que entender, a criança tem que largar por ela, senão isso psicologicamente mais tarde pode afetar sim a criança. Então, os meus filhos sempre foram, quando começaram a cansar-se um pouquinho da fralda, não quer fralda, saiu filho, saiu logo. Não houve problema nisso. Mas como eu estava a falar, e o cunhado da minha colega, disse, não, ele vai embora andar, Então começou a andar lá com ele, com o Martim no chão, na brincadeira, anda cá, pronto. A partir daí ele nunca mais parou e começou a andar. Outra pessoa foi a Leonor, que é uma criança, lá está, diferente do Martim, porque todas as crianças são diferentes. A Leonor, por causa da assimetria dela, ela tem uma perna maior do que a outra, todos os pediatras, todos os médicos me diziam, mãe, não se preocupe, nunca acho que a sua filha está mais atrasada em relação às outras crianças, mas o metabolismo dela vai ser mais lento, porque ela tem uma perninha mais pequena do que a outra e mais gordinha do que a outra, então vai dificultá-la um pouco a andar. A sua filha, em princípio não, ela disse mesmo, a sua filha não andará antes dos 18 meses, mas isso é muito, muito normal. Ou seja, a minha filha começou a andar aos 11 meses, gente. 11 meses e não era uma criança trapalhona, ela andava mesmo muitíssimo bem e andou bastante no voador. Aliás, eu acredito perfeitamente que a parte do voador que ajudou imenso ela, porque ela ganhava força, entendem? E ela aí começou a ver o equilíbrio, porque ela ficava mesmo de pé. Se ela calhasse cair, tinha a parte do banquinho estufadinho ali para equilibrá-la, sabem? Para segurar. Por isso, para mim, realmente foi um objeto 5 estrelas, que se eu calhasse ter outro filho, eu compraria. Se eu não tivesse, eu compraria.
É isso, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo e de subscrever aqui em baixo o canal. E já agora, se gostaram deste tipo de vídeo, comentem aqui em baixo se querem que eu faça essenciais para o bebê ou que levar para a maternidade e por aí. Se ainda não gravei esses vídeos que eu estou com ideias de gravar, ok? Então é isso, big beijo e até ao próximo vídeo. Tchau!